que vai ser falado aqui, vai ser tratado. Mas, irmãos, essa revista, ela vai falar sobre a vida do apóstolo João, sobre as escrituras segundo o olhar do apóstolo João. Que o apóstolo João, ele era considerado como o apóstolo, o discípulo que Jesus amava. Só que interessante, irmãos, que não era ele que ostentava esse título. Eu sou o discípulo que Jesus amava. Ele não ostentava esse título. Mas os colegas de discipulados, os companheiros deles, via o comportamento de Jesus, via o comportamento de João e sabia que ali tinha uma relação diferenciada. Porque João tinha uma intimidade com Deus com Jesus que os outros não tinham. E aí, irmãos, a gente vai entender o quê? Que quando nós desenvolvemos uma intimidade profunda com Jesus, nós vamos perceber que Jesus, ele entrega coisas diferenciadas para nós. E era exatamente isso que aconteceu com o apóstolo João. E esse texto, irmãos, da multiplicação dos pães, é o único milagre que consta em todos os 4 evangelhos. É o único. No entanto, mesmo ele sendo o único evangelho, porque eu acredito que todos, quando viram esse milagre, ficaram tão maravilhados que eles disseram: isso não pode ser deixado de falar. Isso não pode ser deixado de anunciar, porque isso que nós presenciamos é algo tremendo, algo maravilhoso. Então, os 4 discípulos que escreveram esses evangelhos, escreveram sobre esse milagre. No entanto, se vocês forem ler essa passagem nos 4 evangelhos, vocês vão ver que Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem quase a mesma coisa, com muito pouca coisa de diferença. Mas João traz algo diferente. E o versículo que nós vamos ler aqui, irmãos, é essa diferença que João está trazendo aqui. Esses versículos que nós vamos estudar aqui hoje, são os versículos que só João escreveu. Só ele relatou. Nenhum outro apóstolo relatou o que João escreveu. Mas antes de nós entrarmos nesses versículos, irmãos, é interessante também lembrar vocês que uma grande preocupação que João tinha era de sempre estar anunciando, afirmando, proclamando quem era Jesus. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha intimidade com Jesus. Ele sabia com certeza quem era Jesus. E uma das identidades que ele deu para Jesus é que Jesus é o pão da vida, o pão que nos dá um alimento eterno. E aí, irmãos, a gente percebe que o amor, quando ele acontece num relacionamento, a gente vai ver que nós começamos a olhar as coisas de um prisma diferente. Tanto que foi o que aconteceu com João. João viu coisas, relatou coisas que os outros não relataram. Porque ele via as coisas num prisma diferente dos outros. E olha o que ele escreveu lá no versículo 6, no versículo 5 e 6. Ele escreve o seguinte: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Repete comigo essa palavra: porque sabia o que estava por fazer. Jesus sabia o que estava por fazer. Mas, irmãos, nós vamos entender que todas as vezes que os discípulos se reuniam junto com Jesus, a multidão sempre estava atrás,
para poder receber alguma coisa. E nós também, irmãos, vamos entender que quando uma multidão, ela se aproxima, junto com a multidão vem muitas expectativas, vem muitos problemas, vem muitos desafios. A multidão, ela é necessitada, ela tem uma necessidade. Ela sempre vem atrás de Jesus por causa de uma necessidade. E aí, irmãos, isso é muito sério, porque quando nós vamos atrás de Jesus por causa de uma necessidade, nós esperamos algo. E se aquilo não acontece, nós temos as nossas expectativas frustradas. Então, irmãos, quanto maior é a multidão, maior é o número de frustração. Porque nem sempre a multidão recebe o que ela quer. Nem sempre a multidão consegue receber aquilo que ela foi buscar. E aí, irmãos, nós vamos entender também que quando há uma multidão envolvida, o trabalho é dobrado. O trabalho também vai aumentar. Tudo vai aumentar, toda a proporção é grande. E todas as vezes que os discípulos se deparavam com uma multidão, eles sabiam, tem trabalho para nós hoje. Vamos preparar, vamos arregaçar as mangas, porque hoje nós vamos trabalhar. Olha a multidão. Só que quando os discípulos viram que tinha uma grande multidão, se vocês forem ler os outros evangelhos, eles começaram a dizer, Jesus, tem muita gente aqui, o povo quer comer. O povo está com fome, o povo tem uma necessidade para ser suprida. E como que nós vamos suprir essa necessidade do povo? Então, irmãos, o que eles fizeram? Todos os 3 primeiros evangelhos vai dizer que os discípulos deram uma sugestão para Jesus. Jesus, vamos dispensar a multidão para que eles vão para suas casas, que eles vão para a cidade, comprem comida, se alimentem, porque nós não temos condições de dar de comer para esse povo. É muita gente. Então, multidão é sinônimo de muito trabalho. Mas aí, irmãos, olha o que vai dizer também nesse versículo. Jesus disse a Felipe. Jesus disse a Felipe. Ficou muito claro que Jesus queria uma resposta de Felipe. Mas por que Jesus escolheu exatamente Felipe para fazer essa pergunta para Felipe? Felipe, irmãos, ele tinha uma personalidade de ser muito prático, muito racional, muito direto, muito dedicado. E aí Jesus precisava de uma resposta que Felipe ia dar. Mas olha a pergunta que Jesus faz para Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus, ele é expert em fazer pergunta, irmãos. Nós aprendemos isso no discipulado. Jesus ama começar um diálogo com uma pergunta. E aí, irmãos, nós vamos entender que Jesus, ele faz pergunta por quê? Porque ele quer ouvir o que nós temos para dizer. Mesmo se não agradá-lo, mas ele quer saber o que nós pensamos e ele também nos dá liberdade de expressão. Jesus não era autoritário. Jesus era um homem que ele sabia parar para ouvir todo tipo de pessoa. Ele sabia lidar com cada pessoa, com cada necessidade. E é isso que Jesus faz. Ele nos faz muitas perguntas. Felipe era um discípulo direto, dedicado, prático e realista. Só ele podia responder naquele momento aquela pergunta que Jesus havia feito. Então, irmãos, um líder que se preza, um líder segundo o coração de Deus, ele faz muitas perguntas para ele poder extrair de nós o que é que nós pensamos, o que é que os seus liderados pensam. Então a opinião das pessoas, elas têm sim uma grande importância.
mesmo que seja só para a gente ouvir o que elas pensam a respeito. Nem sempre o líder vai aceitar aquela opinião, mas ele também precisa ouvir o que nós pensamos a respeito de determinados assuntos. Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus, ele está sempre desafiando nós. Esse teste que ele fez para Felipe era um desafio, para saber o que Felipe ia dizer. Lembra, irmãos, lá de Ezequiel 37, da visão do vale de ossos secos? Quando o Senhor falou para Ezequiel assim: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Deus já sabia o que podia, a resposta, mas ele perguntou para Ezequiel. Só que olha a resposta de Ezequiel: Senhor, tu o sabes. Mas Felipe não disse isso. Felipe, ele fez um cálculo rápido lá na cabeça dele, tá? E ele falou: Senhor, nós vamos precisar de mais de 200 denários para poder alimentar esse povo. Mas, irmãos, por que Jesus fez essa pergunta para Felipe? Porque Jesus precisava que os discípulos entendessem que aqueles 200 denários era algo impossível deles conseguirem. Jesus precisava que eles externassem que aquela situação que eles estavam passando de escassez precisava de um milagre. Era algo impossível do homem fazer. Então, muitas vezes, irmãos, Deus permite que aconteça algumas coisas nas nossas vidas, irmãos, porque Ele quer fazer um milagre. E aí, às vezes, em vez de a gente perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor está por fazer? Diante dessa provação, diante dessa escassez, diante dessa enfermidade, o que o Senhor está por fazer? Mas sabe o que nós perguntamos? Senhor, mas por que eu? Por que eu que estou passando por isso? Eu não mereço. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Nós ficamos perguntando por quê, por quê, por quê? Porque essa é a nossa tendência. Mas hoje Deus está falando para você, dando um segredo. Daqui para frente, quando você estiver numa situação de necessidade, de escassez, pergunta para Deus: o que o Senhor está por fazer? Porque Jesus não faz nada por acaso. Jesus não lança uma enfermidade por acaso. E aí, nós vamos lembrar também lá em João 9:3, quando Jesus é questionado pelos seus discípulos, porque eles viram aquele homem paralítico ali, aquele homem cego de nascença, quer dizer, os discípulos disseram assim: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E aí Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Então, irmãos, Deus é assim. Ele quer manifestar e Ele precisa manifestar a glória dEle. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que elas só acreditam em Deus através de sinais e milagres. E aí, Deus quer atingir a todos. E Ele precisa manifestar a glória dEle. E aí, não importa se você acha que você merece ou não. Ele é Deus. Ele pode tudo. Ele faz o que Ele quiser. Ele é o seu dono, Ele é seu criador. Ele é o dono do mundo. Ele fez todas as coisas. Ele pode fazer tudo. E nós não temos nada a ver com isso. Porque não é sobre nós, irmãos. É sobre Ele. É sobre a glória dEle que precisa ser manifestada. Então, às vezes, irmãos, a gente fica se apegando aos nossos problemas, questionando Deus, quando na verdade o que Ele quer fazer é muito maior. E aí, nós vamos lembrar que um dia nós entregamos nossa vida para Jesus. E se nós entregamos nossa vida para Jesus, significa que Ele é o dono da nossa vida.
Nós perdemos o controle. Quem controla é Ele. E Ele tem esse direito e está tudo bem, está tudo certo, está tudo perfeito. Ele é perfeito. Ele tomou o controle das nossas vidas. Você lembra que quando você veio aqui e fez a sua profissão de fé e entregou o seu coração para Jesus, e todo mundo viu você aqui declarando, tem que ser público? Tem que ser público. Tem que ser publicizado isso, para que todos saibam, para que o mundo espiritual saiba que você entregou a sua vida para Jesus. E entregou a vida para Jesus, acabou o seu controle. Você perdeu o controle. Está tudo no controle de Deus. Jesus precisou somente de 5 pães para fazer o milagre da multiplicação. Às vezes, irmãos, a gente fica falando para Jesus, para Deus, o que Ele precisa fazer na nossa vida. Eu estou com um problema, eu estou numa situação, e aí eu digo, Senhor, mas eu preciso disso. Mas eu preciso daquilo. Eu preciso de uma cura, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um emprego. E a gente quer dar a ordem para Jesus, para Deus, como se o que nós pensamos é o que Ele pensa. E não é. Senão a gente inverte os papéis. Eu passo a ser o Deus da minha vida. Eu passo a tomar o controle da minha vida. E Jesus, Ele precisa controlar a nossa vida. Esqueceu? Nós entregamos nosso coração para Jesus. Nós entregamos nossa vida para Jesus. E aí, numa situação de escassez, nós dizemos assim, que o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Jesus, cadê o Senhor? Que não fez nada, que não está fazendo nada. Às vezes nós encontramos obstáculos para a realização do nosso milagre. Nós colocamos os obstáculos, nós só olhamos para os obstáculos. Mas o médico disse que não tem jeito, por exemplo. Mas o filho disse que não vai mais voltar para casa. Mas perdi meu emprego. E nós ficamos enchendo de obstáculos. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver que quando Jesus perguntou para Felipe, que ele dirigiu aquela pergunta para Felipe, ele queria ouvir uma resposta de Felipe. Só que ele já tinha a resposta para tudo. Ele já sabia o que ia acontecer. E a própria palavra diz que ele já sabia. Irmãos, eles precisavam alimentar uma multidão toda, mas eles só tinham 5 pães. E a palavra de Deus vai dizer que tinham quase 5.000 pessoas. Quase 5.000 pessoas. E aí, irmãos, quando a gente pega 5 pães e divide para 5.000 pessoas, a conta é 0,007. Era esse o pedaço de pão que ia sobrar para cada um, ou seja, era uma migalha que não ia alimentar ninguém. Mas, irmãos, nós vamos entender que Deus, Ele não precisa de nada para fazer tudo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de estatística. Ele não precisa de nada. Do nada, Jesus pode fazer tudo. E é esse o Deus que a gente serve, irmãos. Do nada Deus fez tudo, fez todo o universo, fez a terra. A terra, ela era sem forma e era vazia, não tinha nada, irmãos. Nada. Com apenas a sua palavra, tudo foi feito. E ali não seria diferente, porque Deus continua sendo o mesmo. Coube aos discípulos a responsabilidade de distribuir o pão. Jesus, ele pegou 5 pães e 2 peixes. Primeira coisa que Jesus faz, dá graças a Deus por aquilo. Olha que lição, irmãos. Eu não sei o que você tem. Eu não sei o que tem na sua mão. Eu não sei o que tem na sua despensa. Eu não sei o que você tem na mão.
Mas, seja o que for, dê graças a Deus, glorifica o nome de Deus. A gente precisa aprender a ser grato na escassez e também na hora que nós estamos com nossos celeiros fartos. Todo o tempo nós precisamos ser gratos a Deus. Depois que ele agradece a Deus, olha o que ele faz. Ele distribui apenas 5 pães para os seus discípulos. Só 5 pães. Então, irmãos, a multiplicação não foi feita na mão de Jesus. Não foi feita na mão de Jesus. E é aqui que eu quero que você fique atento, irmãos, porque é aqui que Deus quer trazer uma lição para nós. Não foi na mão de Jesus que foi feita a multiplicação. Ele pegou os 5 pães, entregou na mão dos discípulos e mandou que eles repartissem o pão. Então, irmãos, a medida, e tem mais, esse pão, quando ele foi distribuído apenas 5 pães. E os discípulos saíram distribuindo para quase 5.000 pessoas. E à medida que eles iam distribuindo, a multiplicação acontecia na mão de quem? De Jesus? Da multidão? Não, irmãos. A multiplicação era na mão do discípulo. Olha esse segredo que Deus está dando para nós, irmãos. Jesus quer multiplicar na mão do discípulo, não é na mão da multidão que ele multiplica. E aí, irmãos, nós vamos perguntar: você é um discípulo ou você é uma multidão? Porque a multiplicação vai ser na mão do discípulo. Esse é um segredo, irmãos. Jesus não chamou multidão, Jesus chamou discípulos. E nós estamos vivenciando isso aqui na nossa igreja. Nós estamos vivenciando, irmãos, um ministério que investe no discipulado. Então, se você está fazendo parte desse ministério, você é um discípulo. Você precisa ser um discípulo. Você não pode ser a multidão, porque a multiplicação não está na mão da multidão. A multiplicação, ela vai acontecer na nossa mão. Olha que tremendo, irmãos, o que Deus está por fazer aqui nesta igreja, nesse ministério. Nós vamos viver, irmãos, um novo tempo aqui nesse ministério, porque esse ministério tem investido no discipulado, e porque é que o inimigo fica furioso, irmãos. Irmãos, é natural. Eu já participei de uma igreja que ela começou a trabalhar com discipulado. Irmãos, muita gente sai da igreja, muita gente não quer saber de discipulado, não quer saber de aprender a ser um discípulo. Igrejas ficam vazias. Porque a multidão, irmãos, ela tem seus interesses, ela tem suas necessidades físicas, financeiras, e ela quer ser atendida na hora, ela não quer saber. Só que quem serviu ali, quem estava trabalhando, eram os discípulos. A multidão, irmãos, infelizmente, ela vem só para usufruir do pão. Do pão. Por isso Jesus não chamou a igreja para ser multidão. Jesus nos chamou para nós sermos discípulos. E esse aqui é o segredo da multiplicação, é nós sermos discípulos. E se você é um discípulo, entenda que privilégio. A multiplicação, o segredo da multiplicação está na sua mão. Olha para a sua mão. Olha profeticamente para a sua mão. O que tem na sua mão? Irmãos,
A unção da multiplicação está na mão do discípulo, não está na mão da multidão. E aí, irmãos, nós vamos ver que foi exatamente isso que aconteceu ali. Os discípulos, à medida que eles iam repartindo o pão ia multiplicando, multiplicando, multiplicando. Não foi na mão de Jesus que multiplicou. Jesus agradeceu, mas ele usou o discípulo. Ele precisa de discípulo para multiplicar. O que a nossa igreja precisa que seja multiplicado? O que a cidade de Cuiabá precisa que seja multiplicado? O amor de Jesus precisa ser revelado para todas as nações. Jesus está às portas batendo. A qualquer momento Jesus está voltando. E a responsabilidade dessa palavra, desse pão da vida, multiplicar, irmãos, é dos discípulos. Jesus não chamou a igreja para ser multidão, chamou para ser discípulo. E esta igreja, irmãos, ela está vivendo isso. Ela está vivendo, eu não sei se vocês já pararam para pensar, para analisar, para olhar. Como que a nossa igreja deu uma esvaziada, vocês perceberam? Isso é muito comum acontecer. Porque a multidão, irmãos, elas têm interesses. A multidão, elas têm necessidades para ser supridas. E ela precisa que seja suprida. E Deus, Ele quer suprir as nossas necessidades. Só que nós confundimos, porque nós achamos que a nossa necessidade é pão, é peixe, é dinheiro, é emprego. Mas a maior necessidade que nós temos é de Jesus Cristo, é da salvação, é da presença do Senhor, porque no dia que nós recebemos essa presença, esse Senhor nas nossas vidas, que nós entregamos nosso coração para Ele, o resto, irmãos, vem tudo junto, ó. E vem muito além do que a gente imagina. Muito, 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 muito. A multiplicação vai acontecer. Mas aqui nós vamos perceber, irmãos, que os discípulos eram poucos, mas a multidão era grande. Tem uma multidão lá fora, irmãos. Uma multidão sedenta. Uma multidão que vai entrar aqui, às vezes, atrás do pão, sim. E não tem nenhum problema nisso. Porque Ele quer alimentar essa multidão. Mas não é só de pão que Ele quer alimentar. Ele quer alimentar da palavra de Deus. Porque é ela que salva. É ela que dá a vida eterna. E é ela que supre todas as nossas necessidades. Então a multidão, ela está lá fora. Talvez ela vai vir aqui atrás do pão e do peixe. Mas os discípulos precisam estar preparados. Você é um discípulo ou você é a multidão? Quem é você aqui na igreja? Quem é você aqui no corpo de Cristo? É discípulo ou é multidão? Discípulo trabalha. Discípulo rala. Discípulo sofre. Discípulo persevera. E é os discípulos que vão alimentar a multidão, irmãos. Essa igreja tem trabalhado no discipulado, irmãos. E essa é a chave, é o segredo de Deus. Não é para ter multidão, não. É para ter pessoas que recebam a salvação. Então eu não sei como que você está posicionado diante desta igreja. Mas eu quero te motivar a ser um discípulo. Não seja só uma multidão. Jesus não nos chamou para ser multidão. Jesus nos chamou para nós sermos discípulos. Discípulo sofre junto. Discípulo trabalha muito.
Como nós temos trabalhado, né, pastora? Como nós temos trabalhado. Chegamos aqui, tivemos que tirar a água, tivemos que limpar. Esse é discípulo. Discípulo paga preço. Para quê? Para ganhar a multidão. Para alimentar a multidão. A multidão está lá fora, irmãos. A multidão tem necessidades para serem supridas. E eles estão equivocados, porque a multidão acha que ela precisa de pão e de peixe. Mas na verdade, ela precisa da palavra que liberta, que cura, que salva. Mas ela está lá necessitada, está equivocada, não sabe que caminho que ela toma, irmãos. Lá era do mesmo jeito. Jesus ia para um lado, a multidão ia para o outro, a multidão ia atrás dos seus interesses. Mas o foco dos discípulos era ganhar almas, era aumentar o número de discípulos. Irmãos, Jesus não quer aumentar o número de pessoas, Ele quer discípulo. Porque no final das contas, irmãos, quem vai com eles são discípulos. São os discípulos. A multidão, muitas vezes, irmãos, vai alimentar e vai embora. Mas no meio da multidão, tem discípulos. Discípulos que precisam ser ganhos, que precisam ser conquistados pelo amor de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos nos posicionar aqui na nossa igreja como discípulos, não mais como multidão. Você tem feito parte do quê? Da multidão? Ou você tem feito parte dos discípulos? Discípulo recebe direto da mão de Jesus. Direto. Esse é um privilégio que nós temos, irmãos. Trabalhamos, ralamos. A pastora sabe. Vocês sabem. Quem lidera uma equipe de discipulado sabe o que é trabalhar. É pagar preço, é orar, é chorar junto. Mas nós fomos chamados para ser discípulos. Nós não fomos chamados para ser multidão, irmãos. Discípulo, ele recebe direto de Deus, para poder alimentar a multidão. Então, irmãos, nós somos os primeiros. Olha que privilégio. Tem um preço. Mas, irmãos, vale a pena pagar o preço para nós sermos um discípulo. Para nós deixarmos de fazer parte da multidão e passarmos a fazer parte dos discípulos de Cristo. Os discípulos foram instrumentos de Deus para a realização daquele milagre. Nós, irmãos, seremos instrumentos para que Deus faça milagres nesta cidade, milagres na nossa casa, milagres na nossa família. Então isso é um privilégio. E é interessante, irmãos, como a gente vê que aqueles discípulos, eles não tinham nada, mas eles morriam por causa de Jesus. Eles morriam por causa da cruz de Jesus. Porque o discípulo, irmãos, ele entende o seu chamado. Ele entende a razão da sua vida. E quantas pessoas... Talvez você que esteja em casa, às vezes, num momento desse, num domingo desse, pensa assim: eu ir para a igreja, eu tenho tanta coisa, eu tenho minha casa confortável, eu tenho lugares confortáveis, agradáveis, divertidos para eu ir. O que eu quero na igreja? O que eu quero? Só que nós não sonhamos com um momento, nós sonhamos com uma eternidade. Nós somos seres eternos. Nós não somos seres passageiros. E nós temos duas escolhas: ou nós vivemos eternamente na glória, ou nós vamos viver eternamente no inferno, padecendo.
E eu desafio a você, se você não sabe o que é inferno, vá pesquisar, vá ler, vá buscar na palavra. Porque o inferno não é aquilo que muitos pregam, não, irmãos. Não é aquela coisinha que parece ser maravilhosa, não. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu ir para o céu? No céu é metódico, lá é melancólico. Eu quero um lugar alegre. Quem disse que o céu não é alegre? Quem disse? O céu é um lugar que nós nem imaginamos como é de tão maravilhoso que é. E irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu não quero nem saber como que é o céu. Eu só quero saber que eu não quero ir para o inferno. Então, uma coisa só me basta. Só de saber que eu vou ter a vida eterna, isso me basta. O restante lá para mim tudo é lucro. Mas o Deus que nós servimos, Ele não é Deus de mesquinhez, não. Ele é um Deus que sabe sobejar sobre a nossa vida. Nós não temos noção do tamanho do nosso Deus. Nós não temos noção do quanto Deus é grande, irmãos. Porque o discípulo, ele recebe direto da fonte. Ele recebeu aqueles 5 pães da mão de Jesus. Era a fonte para ele poder distribuir. E a multiplicação foi feita na mão de quem, irmãos? Foi na mão de Jesus? Não. Foi na mão dos discípulos. Olha para a sua mão. Essa mão é a mão da multiplicação. Se você é um discípulo, essa mão multiplica. Nós não temos noção, irmãos, de quem nós somos perante o Senhor, de quem nós somos no mundo espiritual. Nós não fazemos noção, nós não exercemos o poder que nós temos, que Deus liberou, que Jesus, a cruz de Cristo liberou sobre nós. E eu creio, irmãos, que esta igreja vai vivenciar, essa igreja vai desfrutar de algo que só quem estiver aqui vai saber. E eu digo mais, não é só quem estiver aqui, quem estiver lá vai ouvir falar desta igreja, deste povo. Porque esse povo decidiu não ser a multidão. Esse povo decidiu ser discípulo. E discípulo é o primeiro que recebe. É o primeiro. E é nas mãos dos discípulos que o pão, que a palavra, que tudo, a vida eterna vai ser multiplicada, irmãos. Vai ser nas nossas mãos. E aí? Você está fazendo parte de uma sala de discipulado? Você é apenas mais um numa sala de discipulado? Irmãos, eu quero experimentar o que é ser um discípulo. Eu decidi provar até as últimas consequências o que é ser um discípulo. Porque a última consequência, irmãos, é estar com Jesus. Então, o que você tem para perder? O que você tem para perder? Então eu quero motivar, irmãos. Essa igreja, ela está passando por uma fase de transição. Não é fácil uma fase de transição. Sair da multidão para ser discípulo. Quantos deixaram de frequentar essa igreja? Quantos? Porque o discipulado, irmãos, ele nos confronta. Quantos de nós estávamos equivocados no caminhar com Jesus? Quantos de nós vivemos anos frequentando uma igreja de forma equivocada? Então, o discipulado nos confronta a todo momento. O discipulado nos tira, irmãos, da nossa zona de conforto.
E muitos não querem sair da sua zona de conforto. Porque o discípulo, ele sabe que o controle não está na mão dele. A multiplicação só acontece porque o controle está na mão de Cristo. E essa é a dificuldade que os discípulos, que a multidão tem, irmãos. De ser controlado pela mão de Cristo. E aí quando nós dizemos, eu entrego o meu coração para Jesus, você está dizendo, eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego o meu tempo para Jesus, eu entrego a minha inteligência para Jesus, eu entrego os meus talentos para Ele, eu entrego tudo que eu tenho. Tudo. E aí, irmãos, isso é a maior dificuldade que nós temos no discipulado. Porque nós não queremos entregar o controle da nossa vida para quem é o dono da vida. Olha só que inversão de valores, irmãos. Ele é o dono, eu entrego, ele me criou, ele mandou o filho dele veio, morreu por mim. Aí eu decido um dia entregar a minha vida para ele. Mas eu não quero entregar o controle da minha vida. Só que na hora que as coisas começam a apertar, na hora que as coisas começam a arrochar, aí eu quero tomar as minhas decisões por minha conta, sendo que a vida não é mais minha. Eu entreguei. Se eu entreguei, por que eu não deixo Ele guiar a minha vida? Que dificuldade os discípulos tinham de deixar Jesus controlar, guiar a vida deles. Foi tudo um processo, irmãos. E no meio desse processo, discípulos ficaram para trás. Irmãos, tem discípulo que eu nunca mais ouvi o nome dele. Tem discípulo que seguiu Jesus, que aceitou o chamado, eu nunca mais ouvi o nome deles aqui na Bíblia. Irmãos, nós precisamos entender que essa é uma nova geração. É a geração pós-ressurreição de Jesus Cristo. É a pós. Então quem tem que deixar o legado sou eu, é você. Nós é que vamos deixar o legado para os que estão vindo, irmãos. Nós precisamos ser referência na nossa cidade, nós precisamos ser referência na nossa igreja, nós precisamos ser referência na nossa casa, porque é o nosso legado, é o nosso tempo. É a nossa estação, irmãos. Até quando nós vamos ficar vivendo das experiências do passado, do povo que viveu no passado? Irmãos, eu quero deixar um legado para minha casa. Eu quero deixar um legado para minha cidade. Eu quero ser lembrada. Você não quer ser lembrado? Porque quando lembrarem de mim, irmãos, não vai ser de mim, mas é do que Deus fez através de mim. E tem um preço alto para pagar. O preço de discipulado, irmãos, não é qualquer um que está disposto a pagar. Porque o discipulado faz você viver não segundo as suas vontades, mas segundo a vontade daquele para quem você entregou a sua vida. É Ele que vai controlar a sua vida. E quantos de nós entregamos nosso coração para Cristo, mas nós não entregamos o governo, o controle da nossa vida para Ele? Ainda somos nós que estamos no controle. E sabe o que é discipulado, irmãos? É morrer para você. E nem todo mundo está a fim de pagar esse preço, não. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus foi crucificado, nós morremos juntamente com Ele.
Mas quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Ressuscitamos para quê? Para uma nova vida. E por que nós temos dificuldade de ficar ainda vivendo no passado? Vivendo como nós éramos? Não queremos tirar o controle das nossas mãos. Entregamos o coração. Viemos aqui. Você não esqueça, você fez você publicizou a entrega da sua vida para Ele. Isso foi publicado, foi publicizado no mundo material e no mundo espiritual. E aí, irmãos, nós vamos entender que o discípulo, ele não recebe da mão da multidão. Ele recebe tudo direto da fonte. Você quer ser multidão? Quer receber da mão de outro? Você está vivendo, se alimentando do que os outros dão para você? Porque é assim que a multidão vive. Discípulo tem acesso direto à fonte. Não precisa de intercessor, não. E quantos de nós ficamos colocando pastor como intercessor? Ah, vou chamar o pastor para orar para mim. Vou chamar a irmã fulana para orar para mim. Aquela irmã é de poder. Aquele irmão é de poder. Irmãos, acabou. Nós temos ligação direto com a fonte. Mas só quem tem ligação direto com a fonte é discípulo. Multidão precisa receber do que o discípulo recebeu. Não é algo que vem direto da fonte. Esse é um privilégio que Deus nos dá. Vale a pena pagar o preço para ser um discípulo. Vale a pena. Do que você tem alimentado? Você tem se alimentado direto da fonte? Ou você está dependendo de pessoas para você se alimentar? Está dependendo dos discípulos para vir trazer o pão para você. Até quando você vai depender de discípulo para trazer pão para você se alimentar? Se você ainda está dependendo, eu quero te dar uma notícia. Você não é discípulo. Você é multidão. Você é mais um na multidão. Só mais um. E irmãos, hoje, o que o Senhor quer dizer? Quer falar conosco. Olha para as suas mãos. Pega as suas duas mãos e olha para ela. O que você está vendo na sua mão? O que tem nas suas mãos? Para você multiplicar. Porque a multidão está lá fora. A multidão está esperando. Ela está nos aguardando. Você tem pão para dar para essa multidão? Você tem o pão da vida. O pão da vida. Não é o pão material, mas é o pão que dá a vida eterna. Você tem? Essa igreja está aguardando uma multidão. Essa igreja está sonhando com a multidão, irmãos. Mas ela precisa de discípulo. Ela precisa ter uma grande equipe de discípulos. E eu quero te motivar, irmão. Eu quero motivar você que está em casa. Você que ainda não é um discípulo. Você que ainda está alimentando do que os outros dão para você. E não direto da fonte. Eu quero te motivar a vir e ser um discípulo. A procurar ser um discípulo aqui na casa do Senhor. E eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu gostaria que você ficasse em pé agora.